Amados, a gente continua na nossa série de mensagens sobre o sentido do verdadeiro Natal. Hoje, dia 22, já é o último domingo antes do Natal. Muita gente está viajando, muita gente não pode estar com a gente, mas imagino que devem estar acompanhando pelo YouTube. E eu quero continuar conversando com vocês a respeito do verdadeiro Natal, que todo cristão deveria celebrar. E eu estou usando como pano de fundo o texto de Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, dos versos 1 ao 4, o autor do Hebreus nos dá um panorama muito interessante a respeito de Jesus. Ele fala da revelação do Cristo, que a gente estudou alguns domingos atrás. Ele fala do nascimento do Cristo, que a gente estudou na semana passada. E agora, nos versos 3 e 4, ele vai falar sobre a adoração ao Cristo. E é muito interessante o que o autor de Hebreus faz nesse pequeno trecho da carta, quando ele apresenta Jesus dessa forma, como ele foi revelado pelos profetas aos pais, como ele nos foi revelado pelo próprio Filho nesses dias, e de como agora eu e você podemos responder a isso, a revelação e a vinda do Senhor com a nossa adoração. E a gente já pôde ter aqui uma amostra do que é essa adoração ao Cristo, quando a gente iniciou aqui com as músicas pelo Ministério de Louvor e depois com o Grupo Apocalipse. Quando o nosso coração se inclina de uma forma inteira para adorar o Cristo. Quando o nosso coração está totalmente disposto e voltado para quem Ele é em nossas vidas. E quem Ele é? Ele é o Cristo. Ele é o Salvador. E Ele é o Senhor. E por esse motivo, eu e você estamos aqui nessa manhã. Simplesmente por esse motivo, para adorá-lo. Não por outro, mas para adorá-lo. E graças a Deus que nessa iniciativa minha e sua, de estarmos aqui hoje para adorar o Cristo, Ele nos dá, de lambuja, o privilégio de termos uma família. A família de Cristo, a família de Deus. Os nossos irmãos em Cristo. É a igreja do Senhor. Então, o Natal só faz sentido se nós compreendermos o que essa data significa verdadeiramente. Natal é a celebração da vinda de Deus a esse mundo, para salvar o seu povo. A gente vem dizendo desde o início de dezembro, de que a época do Natal, o tempo de Natal é muito gostoso, é muito legal. Eu estava falando isso com a Ana essa semana, de que eu gosto demais dessa época do ano. É uma época alegre para mim. É uma época em que eu gosto de ver as luzes, as ruas enfeitadas, o lago com aquela árvore bonita, aquela passarela, é tudo muito legal. E eu gosto demais disso. Alguém um dia aqui na porta da igreja com uma árvore de Natal na mão me perguntou: pastor, mas pode isso? Eu falei: lógico que pode. Pode árvore de Natal, pode luzinhas, pode o que você quiser, desde que tudo isso aponte para Cristo. Desde que uma árvore de Natal, quando você enfeitar sua casa com ela, você possa dizer para os seus filhos e para quem vê a sua árvore, que aquilo ali representa o Natal de onde nós recebemos o nosso Salvador. Serve de testemunho. Então, meus irmãos, nessa mensagem dessa manhã, eu quero explorar com vocês a adoração a Cristo, destacando a sua supremacia, a alegria e o júbilo pela sua chegada e a nossa resposta de adoração a Ele. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre a glória e supremacia de Cristo, que eu quero que você leia comigo, então, em Hebreus, capítulo 1, versos 3 e 4. Que dizem assim:
O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor continue trabalhando no nosso coração, Deus, quebrando o coração de pedra e nos dando um coração novo, um coração de carne, um coração inclinado a te obedecer, um coração rendido a ti, um coração disposto a se curvar diante do teu senhorio, um coração maravilhado com a tua grandeza e o seu poder, um coração ansioso por experimentar, Deus, da tua doce presença, um coração esperançoso de um dia te encontrar por toda a eternidade, Senhor, um coração alegre, Deus, festivo, porque um dia o Senhor resolveu vir até essa terra para buscar o seu povo, um coração grato pela salvação em Cristo Jesus, porque estávamos perdidos e o Senhor nos achou, nos salvou e nos limpou. Um coração dado a te adorar, Senhor. Te adorar por quem tu és. Te adorar porque o Senhor é Deus. E sendo Deus, não se importou por ser Deus, e deixou sua glória, e veio habitar em forma de servo, e como servo se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome que está sobre todo o nome, no céu, na terra e embaixo da terra. Seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a quem nós adoramos e exaltamos nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Então, irmãos, o autor de Hebreus vai finalizar essa primeira sessão do texto falando da divindade de Jesus e do quão digno Ele é da minha e da sua adoração. Essa é a primeira e mais importante razão de estarmos aqui hoje. Adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele começa dizendo: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Resplendor, segundo o nosso dicionário, é uma claridade intensa, é um brilho intenso. Jesus Cristo, então, é o brilho intenso refletido direto da glória de Deus. Jesus veio para ser o reflexo dessa luz que há em Deus, em mim e em você. Ele é a luz que brilha para que eu e você não estejamos mais em trevas. Ele é a luz que brilha para que toda a treva se dissipe do nosso coração. Mas quando a luz brilha, a sujeira aparece. E é aí que eu e você somos encorajados a, com Ele, em Cristo, varrer tudo isso para fora. Mas Ele, Cristo, é a luz que brilha, a luz de Deus, é o resplendor da glória de Deus. A gente viu na semana passada, no texto de Lucas, que os pastores ficaram impactados com a visão que eles tiveram do anjo, e ao redor deles brilhou a luz de Deus. E isso é maravilhoso. É por isso que o salmista, no Salmo 34, versículo 5, que eu também disse na semana passada, disse que aqueles que olham para ele serão iluminados. Não sei se você sabe, mas Charles Spurgeon
na sua conversão, ele ainda era adolescente, num dia de muita neve, num dia de muito frio, a igreja que funcionava à noite estava com muita neve na frente e apenas um diácono conseguiu chegar na igreja. O pastor não conseguiu ir para a igreja naquele dia. Mas o adolescente Charles Spurgeon estava sentado num dos bancos. O diácono, inexperiente na palavra, foi lá para abrir a igreja, mas ele percebeu que só estava ele ali como oficial da igreja. Então ele abriu a Bíblia, e quando ele abriu a Bíblia, caiu no Salmo 34. E ele leu o versículo 5, dizendo: os que olham para ele ficarão iluminados. Charles Spurgeon, sentado num daqueles bancos, ouviu aquilo e se rendeu a Cristo naquela noite. E nós sabemos quem é Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ao ouvir a leitura de um versículo a respeito de Cristo Jesus, que é a luz do mundo, se rendeu a Cristo. Então isso é suficiente para mim e para você, para adorar Jesus Cristo, sabendo que aqueles que olham para Ele são iluminados. A gente poderia parar por aqui e entender que essa já é uma razão suficiente para nós adorarmos o Cristo, que é a essência do Natal, a vinda do Messias, a vinda do Senhor, aquele que traz luz para o mundo, que ilumina aqueles que olham para Ele, e então traz salvação para mim e para você. Mas ele continua, o autor de Hebreus continua, ele diz que Jesus é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão, e a palavra aqui é caracter, que é a imagem de Deus, é a semelhança marcada de Deus, é a reprodução precisa em todos os aspectos. Jesus disse para Filipe, quando esse pede para Jesus lhe mostrar o Pai, quando Filipe diz para Jesus: me mostre o Pai. Jesus então diz para ele lá em João 14, versículo 9: quem me vê, a mim vê o Pai. Ou seja, é tal Pai, tal Filho. Jesus é a representação plena e definitiva de Deus. O Filho é idêntico a Deus em substância, sendo Ele próprio totalmente Deus, idêntico em todos os atributos e habilidades. O Filho é exatamente igual ao Pai. E ele diz que Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. No verso 2, nós vemos que, na semana passada, que o Filho criou todas as coisas, que é tudo por Ele, para Ele e nele encontra propósito. Aqui nós vemos que além de criar, Ele também sustenta. Sustentar todas as coisas também é manter tudo em ordem. Jesus, com suas próprias mãos, sustenta o universo. E Ele mantém tudo em ordem. Os oceanos estão onde deveriam estar, porque Jesus sustenta eles lá. As montanhas continuam de pé, porque Jesus as sustenta dessa forma. Eu e você estamos de pé aqui hoje, porque Ele nos sustenta. E se Ele sustenta todo o universo, nós ouvimos aqui alguém dizer do grupo: quanto mais eu e você nos tempos de aflição, quanto mais eu e você quando estivermos doentes, Ele nos sustenta. Quanto mais eu e você quando perdermos algo, Ele continua nos sustentando. Quanto mais quando vier sobre nós aflições, Ele continua nos sustentando, Ele não perde o controle. Ele mantém a sua mão poderosa sustentando todo o universo. Jesus mantém tudo, porque Ele criou e Ele sustenta. É Ele quem faz a purificação dos pecados. Hebreus capítulo 9, do versículo 11 até Hebreus capítulo 10, versículo 18, o autor vai fazer uma exposição sobre o sacrifício de Cristo, que é perfeito e eficaz e é único para sempre, para a remissão dos nossos pecados.
Jesus tomou o nosso lugar no sacrifício para a purificação dos nossos pecados. Veja que o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas, que mantém tudo em ordem pela sua palavra poderosa, resolveu tomar o nosso lugar para absorver toda a ira de Deus contra o pecado. Esse Deus que tem poder para sustentar todas as coisas e criar todas as coisas, esse mesmo poder que Ele opera, é o mesmo poder para dizer para mim e para você: seus pecados estão perdoados. Você ouviu isso? Seja qual pecado for, meu irmão, minha irmã, o Deus que criou todas as coisas tem poder para perdoar cada um dos nossos pecados. Louvado seja o Senhor por isso. Mais um motivo especialíssimo para que você pudéssemos adorar o Senhor. Depois de purificar os pecados, Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, após concluir sua obra redentora, Jesus tomou o seu lugar que é lugar de honra e autoridade, ao lado de Deus Pai, no trono da glória. O autor de Hebreus também vai dizer, lá no capítulo 8, verso 1, o seguinte, ele diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Davi também no Salmo 100, verso 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Jesus Cristo não está por aí flutuando como uma névoa, mas Ele está entronizado, exatamente agora, com os seus ouvidos inclinados para ouvir a minha e a sua adoração, sentado no seu trono de glória, com os seus inimigos por estrado dos seus pés, com os ouvidos atentos para o que sai da minha e da sua boca, com o objeto de adoração por quem Ele é. Ele é Deus Todo-Poderoso, entronizado à direita de Deus Pai, interessado na minha e na sua adoração, não indiferente para aquilo que cantamos e para aquilo que proferimos como palavras de adoração, mas atento, recebendo como aroma suave nas suas narinas a adoração do seu povo. O texto diz que Ele é tão superior aos anjos. Jesus é tão superior ou mais excelente do que os anjos, porque isso indica a supremacia, a divindade dele. No judaísmo do primeiro século, os anjos eram muito especulados, por causa das aparições, por causa da forma humana com que algumas pessoas tiveram como visão deles, por saberem que eles são ministradores diante do trono de Deus, por guiarem e por protegerem os seres humanos. No entanto, Jesus é considerado superior a eles. Por quê? Porque Ele diz, porque Ele herdou nome mais excelente do que eles. Por causa do nome. Por causa da essência de filho. Existe uma relação mais íntima, existe a herança que Ele recebe do Pai. Porque tudo que pertence ao Pai, pertence a seu único Filho. Então, meus irmãos, depois de Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4, nos dizer quem é Jesus,
nós não podemos ficar indiferentes à sua presença no nosso meio. Já que nós estamos repetindo aqui desde o início de dezembro, de que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Nós precisamos nos curvar diante do Rei e adorá-lo. E Ele está no nosso meio, pelo Seu Espírito Santo. E é diante dEle que nós estamos quando nós entramos por essa porta e começamos a cantar. Começamos a dizer palavras de adoração. É diante do Rei da Glória. É diante do Rei dos Reis. É diante do Senhor dos Senhores. Por isso Ele é digno da nossa adoração. A segunda coisa muito importante para mim e para você sobre a adoração ao Cristo é que isso deve ser feito com alegria e júbilo por causa da sua chegada. E aí eu quero te convidar a ir para Mateus. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2 vai falar da visita dos magos. Quando os magos então, incitados por uma visão, por uma palavra de Deus, vão em busca do menino. Com base na palavra de Miqueias, como eles sabiam que o nascimento do Cristo se daria em Belém, eles vão até Herodes, perguntam para Herodes ali, Herodes diz: quando vocês encontrarem, me avisem, que eu quero também adorá-lo. Mas as intenções de Herodes era outra, era de matar Jesus. Então os magos seguem uma estrela, e eu quero que você leia comigo os versos 9 e 10 do capítulo 2 de Mateus. Diz assim: depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então, a adoração ao Cristo, ela precisa ser carregada de alegria e de júbilo por causa da sua chegada. Então, agora a gente vendo no texto de Mateus, que relata o motivo pelo qual Hebreus fala da revelação e do nascimento de Jesus, que resulta na minha e na sua adoração. Os magos estavam então com o rei, que tinha as intenções dele de matar Jesus, temendo que Jesus tomasse o trono dele. Então diz aqui que os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles. Essas pessoas aqui identificadas por Mateus como magos, eles provavelmente eram astrólogos dedicados ao estudo das estrelas, segundo Wiersbe. É interessante como Deus escolhe aqui gentios para irem e adorarem o Senhor, para reverenciarem o recém-nascido rei. Deus não escolhe notáveis judeus para esse momento, mas gentios, homens que não tinham nenhuma identificação com a religião judaica. Há muitos mitos a respeito desses homens. A tradição mais antiga dizia que eram 12 esses reis magos, mas a tradição mais atual diz ser 3 por causa dos presentes. A tradição deu até nome para eles, que você não encontra na Bíblia: o Melquior, o Gaspar e o Baltazar. Mas isso não é relevante para nós. Um parênteses aqui sobre os magos. O Wiersbe, ele diz uma coisa muito interessante sobre eles. Ele diz assim: a experiência deles é uma boa lição de como descobrir a vontade de Deus. Primeiro, eles seguiram a luz que Deus lhes enviou.
Segundo, eles confirmaram os seus passos pela palavra do Senhor, baseado lá no texto de Miqueias. E 3, eles obedeceram sem questionar, e o Senhor guiou-os em cada passo do caminho. Observe que eles voltaram para a sua terra por outro caminho. Qualquer um que vai até Cristo, volta para casa por outro caminho, pois é uma nova criatura. Então Deus orientou esses homens através da estrela para que eles chegassem até o local onde nasceu Jesus e o encontrasse e o adorasse. Até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. A estrela que eles estavam seguindo parou sobre uma casa, sobre um lugar onde estava o menino. A estrela parou exatamente onde Jesus estava. Isso me faz pensar e confirmar tudo que a gente viu nesse mês sobre Deus revelando-se na pessoa de Jesus. E que de fato é Deus quem revela a nós o Cristo. Na ocasião em que Jesus estava com os seus discípulos, caminhando, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? E aí eles começam a dizer uma série de João Batista, Elias, é isso, aquilo. Mas aí Jesus faz a pergunta derradeira e mais importante: e para vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para eles assim: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Então a revelação do Cristo no meu e no seu coração não foi porque alguém um dia resolveu pregar o Evangelho para você, você ouviu e disse: ok, entendo e aceito isso para a minha vida. Não foi porque um dia, na pregação do pastor, você levantou a mão e talvez veio à frente, recebeu uma oração e Cristo veio habitar na sua vida. Não foi porque um dia você pegou a Bíblia e começou a ler e pela sua leitura e compreensão do texto, você entendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas foi porque Deus, pelo teu Espírito, plantou a semente do Evangelho no seu coração e trouxe luz para você, trouxe revelação. Então, aquela pessoa que você ora para que seja alcançada, aquela pessoa que você ora para que seja salva, a oração correta, específica, deve ser: Deus se revela a ele, se revele a ela. Deus revela que Cristo é o Filho do Deus vivo. E então Deus vai revelar a essa pessoa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ela vai poder com a sua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Então a palavra diz que ela será o quê? Salva. Não é pela minha força de pregar o Evangelho. Não é pela sua capacidade evangelística de apresentar o Evangelho para as pessoas. Não é pelo seu conhecimento bíblico, mas é pela revelação de Deus. É o próprio Deus quem revela. Quando nós lemos esse versículo de Atos 2,42, a gente vê uma igreja perfeita, que é modelo para nós. E aí nós vamos ver na sequência do texto, dizendo que eles tinham tudo em comum, eles viviam juntos, eles faziam tudo. Mas no versículo 47 diz que eles, sendo igreja, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos àquela comunidade. O trabalho de convencimento, o trabalho de revelação é de Deus, não é meu e seu. O meu trabalho e o seu é de sermos profundos nisso daqui. Sermos profundos no estudo da Bíblia, na dedicação da palavra de Deus, sermos profundos na nossa comunhão entre os irmãos, sermos profundos na oração. E quando nós somos profundos nisso, Deus faz a parte dele, que é da relevância, que é da influência. Eu e você não precisamos ser influentes.
nós precisamos ser profundos naquilo que nós fazemos. Amém? E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Há uma bonita lenda que relata que a estrela, depois de ter completado a sua missão, de ter apontado o lugar onde Jesus estava, caiu num poço em Belém e diz que está lá até hoje, mas só pode ser vista por quem tem o coração puro. Bonitinho, né? Mas a verdade é que a descoberta do local do nascimento de Jesus trouxe para aqueles homens uma imensa alegria, que refletia a emoção deles e a esperança que o nascimento de Jesus trouxe. O texto original, ele tenta expressar a alegria deles, com um certo exagero de palavras aqui. Quando ele fala, né, sobre alegraram-se com grande e intenso júbilo. Parece uma coisa meio, uma hipérbole, né? Mas é algo como se fosse uma mega ultra alegria. Mateus usa a expressão mega esfodra, que é a expressão em grego aqui, que é algo do tipo, alegraram-se com muito e violento júbilo. Olha que interessante. Era um júbilo extremo. Uma coisa assim que explodia do coração deles. Quando eles viram o menino Jesus ali, explodiu do coração deles uma alegria intensa. Um júbilo. Que eu imagino que eles devem ter soltado gargalhadas ali, uma alegria intensa, enquanto um ria, o outro chorava, o outro se curvava, e aquilo foi de uma intensidade ímpar. É mais ou menos o que a gente viu aqui no testemunho, quando a irmã chora, contando o que aconteceu com ela. Quando a gente se lembra do que Deus fez e explode do nosso coração uma alegria que não é contida. Ela se transforma em choro, ela se transforma em uma risada alta, porque não cabe mais dentro do peito. Ela transcende, ela vem para fora, e é uma alegria que não se contém, porque eles viram um Salvador. Eles viram com os próprios olhos o Deus encarnado. Você tem noção do que é isso? Então é por isso que Mateus não encontra ao certo aqui a palavra exata, mas ele diz, foi uma alegria profunda, grande, intensa, que não cabia dentro deles. Porque eles viram Jesus. Quanta alegria essa época do ano nos traz, não é verdade? Quanta alegria preenche o nosso coração com esse clima de Natal. Mas por qual motivo, meus irmãos? Será que as férias que estão se aproximando dá uma alegriazinha, um calor no coração de que daqui a pouco a gente vai poder fazer uma viagem? Alguns já estão viajando. Que maravilha. Será que é a dádiva do 13º? Olha que maravilha, né? Cai o 13º, a gente sai feito loucos. O comércio está aberto até as 10 da noite no centro. E a gente vai poder gastar nas lojinhas. Será que são os presentes que a gente alimenta a expectativa de ser lembrado no Natal e receber um presentinho e ficar todo feliz? Será que é o clima de festas, porque a gente tem tantas confraternizações acontecendo e a gente vai se encontrar depois com a família e vai ser tão bom, vai ser tão gostoso? O verdadeiro e único motivo deve ser que o Salvador, o Cristo, chegou. É isso que precisa encher o nosso coração. É isso que precisa sair de dentro de nós em forma de júbilo, de alegria. E agora, para finalizar, eu quero que você leia comigo os versos 11 e 12, por favor. É sério? Falta 15 para 6, Fabião? Misericórdia, me empolguei e não vi a hora passar. Jesus.
me perdoem. Versos 11 e 12. Eu tinha que terminar às 11h30, irmãos, me perdoem, viu? Versos 11 e 12, então, do capítulo 2 de Mateus. Diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. A nossa resposta precisa ser de adoração. A resposta minha e sua diante desse Deus que se entregou por nós, que veio habitar nesse mundo caído, é de adoração, é de rendição. Ele diz que, entrando na casa, esses homens viram um menino com Maria, sua mãe. Os magos provavelmente não chegaram no exato momento do nascimento de Jesus, ao ponto de pegarem Jesus ainda deitado numa manjedoura. É possível que tenham encontrado Jesus já por volta de 2 anos depois do seu nascimento. A cena que eu imagino é que, se fosse nos dias de hoje, quando os magos entrassem na casa, encontrariam Maria sentada naquelas cadeiras de varanda, sabe aquelas cadeiras de fio? Sentada ali, com um menino de 2 anos no colo. Talvez seja uma visão parecida com essa que os magos tiveram ao entrar naquela casa. E quando eles veem, a reação deles é uma só. Eles se prostram e adoram. É a resposta imediata dos magos: adorar Jesus, reconhecendo nele a divindade, reconhecendo naquele menino a realeza. Então, quando eles identificam que se trata do Rei, do Deus encarnado, eles se prostram e eles adoram, se cumprindo o que diz o Salmo 72, verso 10 a 11. Quando fala do Rei justo e de seu reinado eterno, quando ele diz assim: que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam. É do Rei Jesus que Salomão está falando aqui. Ele é o Rei para quem todos os tronos se curvam. Ele é o Rei para que todos os reis se coloquem com o rosto em terra, adorando ao Rei dos Reis. O poderoso Rei estava ali, sentado no colo de sua mãe. E aí, depois de adorá-lo, esses homens abrem os seus tesouros e entregam-lhe as suas ofertas. Eles entregam ouro. Ouro representa a realeza de Jesus. É o presente que se dá para os reis. Sêneca nos diz que havia o costume de que ninguém poderia aproximar-se da presença do rei sem levar um presente. E o ouro, que é o rei dos metais, é um presente apropriado para um rei dos homens. De maneira que Jesus foi alguém nascido para ser rei, mas deveria reinar não pela força, mas pelo amor, e não sentado em um trono, mas sobre a cruz. A nossa adoração é para um rei. Precisa ter reverência diante dele. Nós devemos nos lembrar que Jesus reina e que antes de sermos amigos dele, nós devemos nos submeter a ele. Tem gente pulando essa parte. Ele é rei, meus irmãos. E diante do rei nós nos curvamos e nos submetemos.
ao senhorio dele. Também lhe deram um incenso, que representa o sacerdócio de Jesus. O perfume do incenso era usado no culto no templo e nos sacrifícios rituais também. A função do sacerdote é abrir aos homens o caminho para Deus. A palavra em latim para sacerdote é pontifex, de onde vem o pontífice, que é como é chamado o Papa na Igreja Católica. Pontífice ou pontifex é o sacerdote que é construtor de pontes. Foi isso que Jesus fez. Ele é o pontífex. Ele é quem constrói a ponte que nos liga a Deus. É Ele quem abrevia o caminho. É Ele quem nos leva até Deus. É Ele quem nos reconcilia com Deus, assim como diz 2 Coríntios 5,19. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Com isso, Jesus nos proporciona livre acesso a Deus, conforme nos diz também Hebreus capítulo 10, verso 19, quando ele diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, não por qualquer coisa, mas pelo sangue de Jesus. É pelo sacrifício dele, pelo seu sangue, que eu e você podemos adentrar na sala do trono, ousadamente. Isso é maravilhoso. A mirra, curiosamente, é um presente para quem vai morrer. A mirra era usada, é interessante pensar que aqueles magos, quando entram, vem um menino de 2 anos e lhes dão de presente mirra, que é algo que é presenteado para quem vai morrer. O menino acabou de nascer. A mirra era usada para embalsamar o corpo dos mortos. Mas Jesus veio ao mundo para morrer. William Holman Hunt pintou um quadro. Fabião, tem aí, Maurício, por favor? Um quadro muito interessante que eu quero mostrar para você. Esse quadro é famoso desse pintor, que ele faz Jesus ainda jovem, saindo da sua oficina de carpintaria, e provavelmente ele estava muito cansado de trabalhar, e ele meio que se estica para receber o sol, e a sombra, o nome desse quadro é A Sombra da Morte. A sombra projetada de Jesus na parede dá a ideia exata dele preso na cruz. Maria, quando vê essa figura, ela se joga no chão. E ela é tomada de um desespero, porque, no fim das contas, ela sabe do que se trata. E o que é que vai acontecer com o seu filho Jesus. Então, quando William Hunt ele pinta isso, ele está querendo dizer que o próprio Cristo sabia do seu final. Ele sabia que o seu destino final seria uma cruz. Barclay diz o seguinte: ouro para um rei, incenso para um sacerdote, mirra para quem vai morrer. Estes foram os presentes dos sábios orientais. Até no berço de Jesus anteciparam que teria que ser o autêntico rei, o perfeito sumo sacerdote e, finalmente, o supremo salvador dos homens. É isso que significa Natal. Jesus veio para entregar a sua vida por mim e por você. Jesus veio para morrer pelo meu e o seu pecado.
para que nós, eu e você, sejamos perdoados de uma vez por todas. E aí Mateus termina dizendo: e tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Os magos, mais uma vez, foram guiados por Deus em suas ações, refletindo a importância aqui de seguir as orientações de Deus. E as orientações de Deus você tem nas suas mãos. É a palavra dele. Ele usa a sua palavra para isso. E diz que eles voltaram por outro caminho. Eles mostram com isso que a verdadeira adoração inclui, meus irmãos, obediência, submissão à vontade dele. Não adianta nós erguermos as nossas mãos, fecharmos os nossos olhos e cantar com força as músicas, orar com toda a disposição do nosso coração, mas se não obedecermos a sua palavra, se não nos submetermos à sua vontade. E como o Wiersbe falou no início da mensagem, ninguém que se encontra com Jesus volta pelo mesmo caminho. Ele encontra um novo caminho. Porque agora, depois de encontrar o Rei Jesus, ele é uma nova criatura. Então, meus irmãos, o nascimento de Jesus é um evento extraordinário que nos chama à adoração. Para isso eu queria chamar o Isaías aqui, para nos conduzir a um pouco mais de adoração. Sua glória e supremacia são relevantes para nós, porque elas são reveladas aqui. E a nossa resposta deve ser de alegria, deve ser de adoração e deve ser de obediência. Eu queria convidar você a adorarmos a Deus agora, mas com base em tudo que você ouviu aqui nessa manhã, com base no que você tem ouvido aqui em todo dezembro. Mas abrir a sua boca para adorar a Deus de uma forma honesta, verdadeira, íntegra. Vamos fazer isso? Fique de pé então. Vamos adorar a Deus.